Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega, jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. Você sabe que o Clique Jornal aqui da Rádio CT tem a maneira de trazer a informação ao senhor, à senhora. E o programa de hoje totalmente dedicado à economia. A presença aqui nos estúdios do presidente do Sindimetal aqui de São José dos Campos, o Antônio Macapá, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui da cidade de São José dos Campos. Vamos debater questões da Embraer, mas em especial também a General Motors do Brasil, porque a GM ela está com a sua unidade aqui, a CKD, indo para a cidade de Mogi das Cruzes. E um dos assuntos a ser amparado aqui pelo Macapá é exatamente esse. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação do SINCT que foi criado para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas, as conquistas dos trabalhadores que estão em destaque aqui na programação do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando que uma web rádio dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, de Ciência e Tecnologia, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e voz. Shirley Marciana, minha colega e a editorialista aqui do Clique Jornal. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Eduardo, Macapá, todo o pessoal que está em casa, está no trabalho ouvindo a gente. Fôlego novo numa véspera de feriado aqui em São José dos Campos, e tem esse detalhe importante: o feriado é sempre um prenúncio, né, de umas férias forçadas, principalmente pelo setor público aqui de São José dos Campos, né, Shirley? É verdade, Paulinho. Hoje é uma sexta-feira, na verdade, isso aí, né, que hoje é o último dia de trabalho, deve emendar o feriado. E com esse solzão todo mundo vai pra praia, eu acredito, né? O detalhe é que ninguém fala do 21 de abril, nem sabe. Aí fica naquela dúvida, né? Seria por causa do Tancredo? Seria por causa do dia 20, dia 19 de abril, que foi o dia do índio? Ninguém imagina, né? Exatamente por causa do Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier. Então, tá aí. Presidente do Sindimetal, reeleito com 75% dos votos. Olha, 70%. A gente bem fala, eleito, hein? Muito bem eleito. A gente quer falar porque nós estamos num ano eleitoral. E veja só, 75% dos votos. Ele que é operador de estamparia na General Motors do Brasil, o Antônio Macapá. Ele dirige o sindicato mais importante do interior do Brasil, pela segunda vez, e no momento crucial da economia brasileira, onde as montadoras reclamam queda de 50% na venda de automóveis. Quer dizer, um momento muito especial. Macapá, boa tarde, presidente do Sindimetal. Boa tarde, Paulinho, boa tarde, Shirley, a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui nesse momento para conversar com todo mundo. Macapá, como defender o emprego da categoria metalúrgica, onde, segundo o CAGED, o Vale tem uma demissão a cada 2 minutos? Como é isso? Então, na verdade, nós estamos atravessando uma grave crise econômica que pega o país, né? Nós temos hoje cerca de 10 mil trabalhadores com carteira assinada que são demitidos nesse momento no nosso país. E saíram os dados hoje, né? Nós já tínhamos 10 milhões de trabalhadores desempregados nesse ano, e o que foi divulgado hoje pelo IBGE é que o desemprego cresceu mais uma vez agora no último trimestre. Para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos hoje as montadoras que estão instaladas no nosso país,
que elas estão operando com 50% da capacidade. Está no volume. É metade do que elas têm condições de produzir no nosso país. Para você ter uma ideia, a crise econômica que pegou muito forte os Estados Unidos e o mundo inteiro em 2008, nos Estados Unidos a General Motors fechou 17 plantas, demitiu 40 mil metalúrgicos, e a queda nos Estados Unidos, ela caiu para patamares de 68%. Caramba! Ela caiu. Então nós estamos falando que no Brasil já teve uma queda até agora, maior do que foi a queda no mercado norte-americano na crise econômica de 2008. Lá com 40 que a GM mil. faliu, que a Chrysler fechou as portas, que a Ford quase fechou a porta. Lá foram 40 mil e aqui foram quantos? Só na General Motors foram fechados, né? Então, o que eu estou colocando é o seguinte, essa crise que nós estamos indo já para o 3º ano seguido de queda na economia, né? Talvez a gente tenha uma queda no PIB para esse ano de 4% a 5%, ela junto com essa crise vem um lastro, são centenas e milhares de postos de trabalho que estão sendo dizimados. E essas demissões, elas têm ocorrido em determinados polos. Por exemplo, se você pegar o polo de montadoras, pegar a região do ABC Paulista, que são inclusive regiões ligadas à Força Sindical, não, ligadas à CUT, e onde se implantou inclusive a redução de salário e a redução de jornada, por exemplo, no ano passado fechou 29 mil postos de trabalho. No ABC. No ABC. Você pega, por exemplo, regiões como de Sorocaba, onde estão concentradas as grandes autopeças. A própria região de Campinas, que estão concentradas também, não só montadoras, mas autopeças, você vai ver que as demissões foram muito grandes. Por exemplo, em Campinas, eram 4 mil rescisões por mês que eram feitas no sindicato, no ano passado. Ultrapassou? Isso. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, falar do nosso polo agora, que é do Vale, né? Da RM Vale, no ano passado nós tivemos em torno foram 12 mil demissões. Bem menos do que lá. O que nós fechamos. Isso mostra fortalecimento do sindicato? Não. Aqui na nossa região, quem lidera as demissões é o setor de serviço. Então, é onde mais tiveram demissões. Depois do setor de serviço, você tem aí a construção civil, certo? E, por último, você tem a indústria. E isso tem uma explicação. É muito importante isso, porque isso tem uma explicação. A explicação se deve ao papel que a Embraer cumpre ainda na região. Né? A Embraer ela vive um outro momento. A Embraer, inclusive, ela poderia estar gerando mais emprego nesse momento. Então, quando você vai para a indústria metalúrgica, que é o que, de fato, o sindicato nosso representa em São José dos Campos, em Caçapava, Igaratá, Santa Branca, Jacareí, a queda na indústria metalúrgica foi de 2.300 postos de trabalho no ano passado. Essa foi a queda. Poxa. E o grosso dessas demissões que nós tivemos na nossa base é oriundo de quê? Da crise da LG. Nós tínhamos uma empresa que faz tablet, smartphone, aqui na nossa região, que era a Santec, que fechou as portas. Santec, uma que é empresa do coreana, Santinês. isso, do Santinês. Inclusive, nós fizemos recentemente uma passeata porque as companheiras não tiveram acesso ao seguro-desemprego. 3 meses depois da fábrica ter dado calote, ter fechado, tivemos que estar lutando para ter acesso à questão do seguro-desemprego. Essa questão da indústria que nós estamos presenciando no nosso país, né, quando você vai para o nível mais amplo, a indústria demitiu muito, a construção civil demitiu muito, e nós tivemos, só para você ter uma ideia, nas grandes obras da Petrobras, foram 175 mil demissões que nós tivemos no ano passado. 175 mil, mas explicado. Mas porque parou as obras, né? Pararam as obras. Não Não pararam. A maioria das obras ainda estão inconclusas. Tem a ver com a questão da Operação Lava Jato também. Não, então, Isso. eles pararam as obras para investigação. Exatamente. Então, o que é importante essa situação que nós estamos vivendo, né, Paulinho? Porque nós estamos atravessando uma crise econômica, que ela é a maior crise econômica da história do nosso país. Todos os índices econômicos indicam isso. Nós estamos tendo um crescimento da inflação. A inflação, nos últimos 2 anos, está superando a casa dos 2 dígitos. E, contraditoriamente, existem setores que estão indo muito bem, obrigado.
né? Agora, por exemplo... Qual setor que está indo bem? Só para Então, sanar só essa dúvida. para a gente entrar nesse setor que está indo muito bem, obrigado, né? Por exemplo, porque a Embraer, por exemplo, e até falou da Embraer, ela entregou A esse Vibraz, ano. né, também está bem. A Vibraz também. Mas no caso da Embraer, em especial, ela entregou 44 aviões nos primeiros meses desse ano. Foram 21 jatos comerciais, foram 23 para aviação executiva e é um número que teve um aumento de 37,5% em relação ao período anterior. Agora, é um dos setores que está indo muito bem, obrigado, e como? a Embraer, ela, hoje no estado de São Paulo, é a empresa que vive a melhor situação do ponto de vista econômico, não tenha nenhuma dúvida, e do Brasil, uma das melhores. Digo isso porque não só a Embraer. Por exemplo, se a gente for pegar aqui a Vibraz hoje está com 2 mil pessoas trabalhando na Vibraz. A Vibraz, em 2008, 2009, quando eu entrei no sindicato, ela atravessava uma crise muito grande, que em 2011 ela só não fechou as portas por causa de uma intervenção que o sindicato teve que fazer junto ao governo federal, cobrando a liberação do dinheiro para o projeto que é o Astros 2020, que é o que é ponta de lança da empresa. A empresa tem diversos contratos com o Catar, tem um contrato muito grande com a Arábia Saudita nesse momento, que é o forte dela é a Arábia Saudita, e tem mais um outro que eu não me recordo agora nesse momento, que ela pegou recentemente agora, com a Indonésia. Né? Então, por exemplo, a Vibraz saiu de uma situação de uma empresa que estava praticamente fechada para uma empresa que hoje tem 2.200 pessoas trabalhando aqui no Vale. E recebendo, né? Isso que é importante, nós estamos negociando a PLR lá. Mas eu ia me referir a um outro lado. Qual é? Né? O outro lado que eu falava que está muito bem, obrigado, eu estou me referindo aos bancos. Por exemplo, nós temos o Itaú, o Bradesco e o Santander, que tiveram nesse ano, né, o balanço, foi o período em que os bancos mais tiveram lucro na história do nosso país. Se você somar esses 3 bancos, nós estamos falando de um lucro de algo em torno de 43 bilhões de reais. Uhum. E qual que é a mágica para isso? A mágica significa os trabalhadores cada vez mais endividados, não conseguindo pagar suas contas, em base ao cheque especial e ao cartão de crédito, que tem os juros mais altos do mundo, e a taxa Selic, que está hoje nos patamares de quase 17%. A informação que chega é que juntos Itaú, Bradesco e Santander lucram 47 bilhões de reais. Exatamente. Então, qual que é a avaliação que a gente faz de uma situação como essa, para mim depois voltar para o tema aqui? Essa crise econômica, lamentavelmente, ela está sendo empurrada nas nossas costas. Está sendo empurrada para os trabalhadores, está sendo empurrada para a população pobre. Por exemplo, essa crise que nós estamos assistindo na saúde no Rio de Janeiro, não é só uma crise do Rio de Janeiro. Nós temos hoje praticamente todas as categorias, todo o funcionalismo público do estado de Rio de Janeiro que está em greve. Exato. Você tem, por exemplo, a situação em que aposentados que ganham R$2.000 no Rio de Janeiro estão tendo as suas aposentadorias parceladas em 4 vezes. Então, quando você olha para a situação do Rio de Janeiro e você vai olhar para o Rio Grande do Sul há pouco tempo, a situação do Rio Grande do Sul é a mesma. Então, quando você vai olhar para o conjunto dos estados da federação, você vai ver que a situação ela é praticamente a mesma. E nós estamos falando num país rico, porque o nosso país não é um país pobre. O Brasil é a 9ª maior economia do mundo. Poxa. Maior economia do mundo. Era distribuída a renda, então. Isso. Né? Então, nós somos um país que é extremamente rico, que de tudo se planta, de tudo se colhe, altamente suficiente em todos os aspectos que você for pegar, inclusive de tecnologia de ponta, que foi um pouco do que nós debatemos também, nessa audiência que ocorreu no início do ano lá em Brasília, no Senado, com a presença, inclusive, do Sindicet lá conosco também. O Gino teve lá. O Gino teve lá comigo, troquei a cadeira com ele, lá nós temos um revezamento para a gente poder falar enquanto sindicatos, enquanto trabalhadores lá, porque esse tema é um tema central. Como que pode um país tão rico como o nosso, que tem absolutamente tudo, que é autossuficiente em tudo, que é quase um continente, ser tão rico e uma situação de tanta miséria como a que nós estamos vivendo nesse momento? Olha, isso você quer falar sobre política, então, no caso, o porquê, os porquê seria por conta do que disse a advogada a Janaína Pascoal. Ela disse o seguinte: ela considera que o afastamento da presidente é o primeiro passo para que o Brasil consiga reverter a crise política e econômica. Já o coordenador jurídico da campanha da presidente Dilma,
que é o Flávio Caetano, ele disse o seguinte, ele disse que o impeachment é um golpe que se encaminha. A pergunta que eu quero remeter para o próximo bloco, como é que o Sindimetal vê essa questão? Acha que o problema é a presidente, o problema é político, o outro diz que pode ser golpe. Uma posição do sindicato, um dos mais importantes sindicatos do Brasil, mas no próximo bloco, tá certo? Conosco Antônio Macapá, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos e do Vale do Paraíba, um dos mais importantes sindicatos do interior do Brasil, já de volta aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Antônio Macapá, ele que é o presidente do Sindimetal, aqui do Vale do Paraíba, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Nesse momento, quero registrar aqui eu e a Shirley, mais o diretor de comunicação, Gino Genaro, a nossa audiência pulverizada, onde os cientistas nos ouvem, nos acompanham no INPE, DCTA aqui de São José dos Campos, o CEMADEM no Parque Tecnológico, o Fórum de CIT, de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades, o CPTEC, lá em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, a CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o centro de lançamento lá da Barreira do Inferno, nos acompanhando nesse momento, a conversa aqui com o presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de São José dos Campos, a CLBI, a CLA em Alcântara, no Maranhão, CLA em Santa Maria, também no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e também nos ouve no calor do Centro-Oeste brasileiro, Macapá, a unidade regional do INPE, lá em Cuiabá, no Bosque da Saúde, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda,
o Brasil está te ouvindo e quer a sua impressão sobre esse momento na política brasileira, na visão do Sindicato dos Metalúrgicos. Então vamos responder então a pergunta, né, a provocação aí. Primeiro, como eu estava falando anteriormente, o problema do nosso país é que é um país muito rico, cujo centro da economia está voltado para o pagamento da dívida aos banqueiros. É 70% do orçamento do país comprometido com isso, e sobram apenas 30% do orçamento no país, e esses 30% que ainda sobram, a gente ainda tem que conviver com essa praga, com essa desgraça da corrupção aí, da roubalheira descarada que nós estamos presenciando no último período. Você poderia repetir isso aí? 70% do orçamento do país, da 9ª maior economia do mundo, é destinado ao pagamento dos juros das dívidas aos banqueiros. Caramba. Apenas 30% do orçamento do país é o que fica no nosso país, que deveria ser investido nas áreas sociais, na educação, na moradia, na saúde, na reforma agrária, no transporte, etc. e tal. E a gente ainda tem que conviver com a roubalheira, com a corrupção, que no último período tem ganhado as páginas dos nossos jornais e do nosso país. Tem mobilizado, inclusive, milhões de pessoas. Essa roubalheira toda no Brasil é só dos 30%? É só dos 30%. São pagos por mês 42 bilhões, por dia, se não me engano. Por mês. 42 bilhões de dívida é pago por mês, para você ter uma ideia. São 2 Embraer, então. Então, vamos entrar no tema lá. A gente tem feito mobilizações no último período em relação a esse fato, né? Primeiro que a votação do impeachment que teve no domingo na Câmara dos Deputados foi uma derrota muito grande do PT, da Dilma e do Lula. Mas isso não começou lá nas manifestações de junho? Exatamente. Nós estamos... Lá foi o começo. Aquelas mobilizações que tiveram em junho e julho de 2013, elas foram manifestações políticas que, no primeiro momento, representavam uma explosão social na vanguarda da juventude, que foi duramente reprimida pela bala de Geraldo Alckmin na Avenida Paulista, e que, no primeiro momento, questionava a passagem, né, que era passe livre, que questionava a questão da saúde, da educação, que questionava já a corrupção. E foram manifestações que ganharam o país. O Brasil conviveu uma explosão social, a periferia foi para as ruas. E o resultado é que virou-se, depois de umas questões que partiram da passagem, transformou-se numa luta política do país. Nós tivemos eleições que foram muito polarizadas, eleições presidenciais, e a eleição presidencial ela não fechou a crise política, e essa crise política ela se agravou com a crise econômica. Como eu falei no momento anterior, nós já estamos indo para o 3º período de queda na economia do nosso país. O Brasil nunca conviveu com uma crise econômica tão profunda como essa que nós estamos vivendo nesse momento. Isso do lado do povo. Isso. Porque... O resultado disso, Paulinho e Shirley, é que se criou uma disputa muito grande. As fissuras, determinados setores empresariais brigam por um lado, com interesses, obviamente, distintos um do outro. Então, existe hoje uma disputa para quem controla o poder central do nosso país, o poder político. Eu estava dizendo, por onde eu passo, e eu vou dizendo o seguinte, nós estamos assistindo no domingo o naufrágio de um projeto. O PT, quando chegou no poder, ele fez a seguinte opção: governar com Sarney, com Maluf, com Collor, né, com Jader Barbalho, né, que são inimigos de classe, governar para os patrões, governar para os banqueiros. Nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro no nosso país como estão ganhando agora. A própria choradeira dos empresários, não é verdade que eles não foram beneficiados por esse governo. O PT tratou os inimigos como amigo, e os trabalhadores, que foi base de sustentação do PT durante muito tempo, foram considerados inimigos. Então, por exemplo... Inverteram o caminho. Se você pegar, por exemplo, o funcionalismo público federal, historicamente sempre apoiou o governo do PT. Sempre apoiou o Partido dos Trabalhadores. Nós ajudamos a construir o PT. Qual que foi o resultado do funcionalismo público federal no governo do PT? Só levou pancada. Você tem, por exemplo, pegar o Ministério do Trabalho aqui, eu tive lá, está falido. Nós temos 3 auditores para fiscalizar as empresas em 48 cidades na nossa região. O INPE está sucateado. Isso, o INPE está sucateado.
Você pega, por exemplo, eu estou falando dos servidores públicos, pega os metalúrgicos, base de sustentação do governo do Lula. Não teve nenhuma medida, por exemplo, até agora, nessa onda de desemprego, para frear as demissões. Nós estamos cobrando estabilidade no emprego. E estabilidade no emprego nós já tivemos no nosso país, foi acabado pela ditadura. Não é verdade que em todos os países as empresas têm liberdade para demitir, como tem no Brasil. Então aqui é muito fácil, você pega dinheiro do Estado, pega todo tipo de incentivos fiscais, na hora que começa uma crise econômica, demite os trabalhadores. Nesse caso, Macapá, a esquerda foi mais útil para a direita do que a direita para a direita? Não, o PT se transformou exatamente naquilo que ele sempre criticou. Sempre. Por exemplo, por que os trabalhadores não foram para as ruas, agora no domingo, cerrar fileiras, tomar as praças para defender o PT e para defender o governo da Dilma? Não foi porque acha que o PT é igual. E é verdade. Gente, esse escândalo da Lava Jato... Mas aí eu já discordo um pouquinho, porque o pessoal, eu não sei se os trabalhadores propriamente, mas os dirigentes, o pessoal do sindicato, da CUT, eles fecharam, apesar de todos os problemas, e tudo isso que você falou, tem realmente um fundo verdadeiro e real, de que aconteceu mesmo, que eles viraram as costas dos movimentos sociais para beneficiar pessoas que não deveriam, e só que no fim das contas, os movimentos sociais ainda reagiu a favor do governo, não por causa do governo, mas todos. Por causa... Não todos, mas a maioria. Isso. Mas a favor da estabilidade, da democracia, do Estado de Direito, contra um golpe, né? Isso. Na nossa opinião, quem deu o golpe foi o PT. Bom. O PT deu um golpe na classe trabalhadora, no povo pobre. E, na verdade, o PT foi traído por aqueles que ele confiou. Ele confiou em Sarney, confiou em Maluf, confiou no PR, no PP, no PDT... E o resultado é a votação de domingo. Mas o golpe que você fala é uma coisa subjetiva, eu estou falando uma coisa jurídica. Não houve porque foi uma saída por dentro do próprio regime. Está previsto o impeachment. Eu não acho que aquele Congresso ele tem moral para afastar a Dilma. Eu não acho. Por exemplo, se você for ver, quem assistiu ficou pasmo. Eu conversando com as pessoas na segunda-feira, as pessoas, gente, eu não acredito que aqueles são os deputados que vão lá votar em nome de Deus, votar em nome da família, votar em nome dos bons costumes, de dizer que quer acabar com a corrupção, quando 69% dos deputados estão devendo, estão envolvidos em corrupção, certo? Tem crimes para ser julgado no STF, né? E, inclusive, livrar a cara do próprio Cunha, que não tem moral para dirigir a Câmara dos Deputados do nosso país. Então, o que é a nossa opinião? A nossa opinião é que tem que colocar todo mundo para fora. Nós temos que colocar para fora Dilma, colocar para fora Temer, porque Temer não tem condições de governar esse país e não tem legitimidade. Colocar para fora aquele que seria o vice do Temer no impeachment, que é o Eduardo Cunha, que mais de 90% da população já quer a cabeça dele, acha que ele sequer deveria estar ali. Colocar para fora o Renan, porque, olha só, Cunha, Renan e o Temer, assim como o PT e o PSDB de Aécio Neves, estão todos eles envolvidos na Lava Jato. Por exemplo, a Odebrecht deu 43 milhões para a campanha da Dilma e deu 40 milhões para a campanha de Aécio Neves. Tá aí a briga. Dinheiro da Operação Lava Jato. Não, mas em termos práticos, se você falar, eu quero todo mundo para fora, eu acho uma coisa a gente fazer a crítica a Dilma. Realmente fiz um governo, eu concordo 100% com o que você disse com relação a Dilma, sobre ela dar prioridade para uns em vez de dar prioridade para quem batalhou e quem é trabalhador e tudo mais. Mas você pegar e falar simplesmente fora todo mundo, mas aí chega uma eleição, quem que você acha que o povo vai eleger? Vamos lá, então. Quem a imprensa mandar. Exatamente, o grande problema aí, Macapá, é que vai voltar... É que a estrutura está toda... A estrutura ainda está lá, né? Vamos entrar nesse debate então agora. Eu tenho uma sugestão, Noé. Nós fizemos muitas mobilizações, nós estamos fazendo muitas mobilizações aqui na nossa região e fizemos uma grande mobilização no dia 1º de abril na Avenida Paulista. Não é verdade que no nosso país só existe uma polarização entre, de um lado, PT, PSDB, PMDB. Não existe só essas duas polarizações. Existe o terceiro campo. Não é verdade que o PT colocou todo mundo debaixo do colo para dizer que tem um golpe no país e que agora nós temos que livrar a cara do governo e defender esse governo que é indefensável. A CUT foi fazer uma assembleia na Volkswagen, no ABC, para votar uma posição contra o golpe. Foi defender o governo do Lula. Não conseguiu fazer assembleia. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Rafael Marques, foi vaiado do início ao fim.
os trabalhadores se retiraram da Assembleia. Por exemplo, nós fizemos na Assembleia na General Motors, na sexta-feira, para votar nossa posição em relação ao Fora Dilma. No primeiro turno, eu votei quem é a favor do Fora Todos eleições gerais, unânime, nos trabalhadores. No segundo turno, eu fiz uma inversão, eu falei, quem é a favor de Fica Dilma? Não teve um único trabalhador da General Motors, dessa montadora de veículo, que historicamente foi base de votação do PT, que teve a coragem de se posicionar ao lado do governo. Significa o quê? Que os trabalhadores não enxergam mais o PT como seu representante. Há uma ruptura com o Partido dos Trabalhadores no país. E nós temos que construir um terceiro campo. Então, nós fizemos uma grande manifestação na Avenida Paulista. Vamos fazer uma grande manifestação agora no dia 1º, em São Paulo, dia 1º de maio. Vai ser um Nós feriado. estamos fazendo passeata em todas as fábricas, fazendo mobilização em torno de 3 consignas. Primeiro, fora todos eles. Nós queremos fora Dilma, fora Temer, fora Cunha, Renan, fora Aécio. Novas eleições. Nós achamos que tem que ter uma greve geral para derrubar não só o governo, que é a tarefa número 1 que está colocada para os trabalhadores e para a população desse país é derrubar do governo, mas derrubar os senadores e derrubar os deputados. Zerar. Exatamente. Muito bem. Macapá, nós vamos para mais um... Tá apaixonante a conversa e está muito provocativo mesmo. Agora, no próximo bloco, eu quero avançar um pouco mais. Você esteve lá em Brasília, inclusive, o nosso diretor de comunicação, Gino Genaro, vocês estiveram juntos lá, trocaram cadeira, e teve o dossiê da desnacionalização da Embraer. E eu gostaria que você pudesse contar aqui no próximo bloco o fato de 90% das empresas fornecedoras de peças ser estrangeira. Para o próximo bloco, para a gente voltar, mais que o tema político, o tema econômico aqui do nosso Brasil e do Vale do Paraíba, tá certo? Um instante só, o Antônio Macapá, o presidente do Sindimetal, o Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos, aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, com o presidente do Sindimetal, o Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos.
Está tentando se popularizar o Sindimetal, mas parece que o povo continua querendo falar mesmo Sindicato dos Metalúrgicos, com todas as letras, não é, Macapá? Exatamente. Por mais que se tente o Sindimetal, mas o nome completo é até mais gostoso. Macapá, não deixando, mas migrando de um ponto para o outro dessa nossa conversa, é sobre aquele dossiê sobre a desnacionalização da Embraer. 90% das empresas fornecedoras de peças para a Embraer, elas são estrangeiras. O que você tem a dizer isso? Que você já defendeu esse ponto de vista de reverter esse quadro lá em Brasília. Então, Paulinho, já vou responder essa daqui, primeiro fechar a conversa anterior. Sim. Então, nós estamos defendendo eleições gerais, como eu falei, para deputado, para senadores, inclusive que esses que estão envolvidos em corrupção não têm o direito de participar. E a população ela tem o direito de escolher quem deve continuar e quem deve sair. Temer não tem legitimidade, esse Congresso não tem moral nenhuma para julgar ninguém no nosso país. Muito bem. Bom, com relação à questão da Embraer, do setor aeronáutico, da questão de defesa, de ciência no nosso país. E eu pergunto isso porque você falou que é um setor que está indo muito bem. Não está indo muito bem. Algumas questões estão, outras não. Primeiro foi inclusive objeto dessa audiência que foi pedido pelo nosso sindicato, que nós fizemos lá no Senado, depois de bater em muitas portas, nós conseguimos ser ouvidos pelo senador Cristóvão Buarque. Dia 16 de fevereiro. Que preside a comissão, né? Que preside a comissão lá. Ele já saiu também. Isso. Qual que é o tema que nos leva a essa preocupação? Por exemplo, o nosso país ele é um país de dimensão continental. Ninguém tem uma Amazônia como o Brasil tem. Ninguém tem uma fronteira como o nosso país tem. Ninguém tem tantos recursos minerais como no nosso país tem. Certo? Uhum. Aquilo que eu falei no início também fala, o país é um país muito rico. Contraditoriamente, não existe um plano voltado para o desenvolvimento dessa nação que tem tanto potencial. Por exemplo, quando a gente fala de que a questão da aviação ela está ligada a um projeto de soberania nacional, por exemplo, que nós estamos dizendo que não existe um plano de voos regionais, de deslocamento das pessoas no nosso país, com a dimensão que tem. O aeroporto de São José, por exemplo, agora em junho, tem uma empresa que já na segunda teve a Azul e agora a TAM que deixa de circular. Isso. Você pega, por exemplo, a indústria de defesa, que o foco principal dela está concentrado aqui. A Vibraz ela só não veio a falir porque o sindicato nosso teve que intervir. Você pega, por exemplo, todo o setor voltado para ciência e tecnologia está sendo acabado. Você pega, por exemplo, um país como a Argentina, está com um projeto espacial, está investindo mais recursos nesse projeto que o Estado brasileiro. Agora, com o novo presidente lá, mudou um pouquinho o Macri. Ele mudou um pouquinho. Então, isso é um absurdo, porque, veja só, o desenvolvimento da Embraer. A Embraer foi uma farsa a privatização da empresa. Porque o que dizia? Dizia o seguinte, olha, o Fernando Henrique Cardoso, antes do Fernando Henrique Cardoso, na verdade foi privatizada pelo Collor, né? Começou no governo do Collor. Qual que era o discurso? O discurso é de que o Estado tinha que se preocupar com a saúde, com a educação, com a moradia e, obviamente, que numa situação como essa não teria que ter dono de empresas. Então, se privatizou a Vale, se privatizou a Embraer. A Embraer foi privatizada por cerca de 143 milhões de reais na época, títulos podres. A Embraer foi reduzida a quase nada. Quase nada. E hoje? A Embraer, por exemplo, da sua privatização para cá, ela já recebeu mais de 14 bilhões do BNDES. Do BNDES. Se a gente for pegar só o Cargueiro, que é um projeto da aeronáutica do Estado brasileiro, que está sendo executado pela Embraer, esse Cargueiro custa 7 bilhões do seu projeto à fabricação das aeronaves. Dinheiro público. Uhum. Por toda essa expansão que a gente está vivendo na Embraer agora, nesse momento, ela é oriundo de onde? De dinheiro do BNDES. Então, quer dizer que quando era estatal não podia dar dinheiro do Estado. E agora que é privada pode dar dinheiro, e dá muito dinheiro, olha a contradição. Nós estamos aqui no Vale do Paraíba, que é onde se concentra todo esse polo importante de tecnologia para o nosso país, e poucos países do mundo têm o que nós temos aqui. A Embraer acabou de tirar a produção do jato, do Phenom e do Legacy daqui e levou para os Estados Unidos. Com dinheiro brasileiro. Com dinheiro brasileiro. É uma contradição. Por exemplo, a estamparia da Embraer que ficava em São José dos Campos, sabe onde foi parar? Nem imagino. Portugal.
Portugal. Poxa. Nós temos as empresas aqui, a CID, que fazia toda a parte do interior do avião. Quando você entra dentro do avião, aquela parte interna, era feita pela CID, que ficava aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos, e outra aqui na entrada de Jacareí. A CID praticamente fechou as portas. Você pega a Sobrae, que faz o charuto do avião, para a Embraer, que fica na zona sul de São José dos Campos. Praticamente fechou as portas. Então, o que é que nós dizemos que existe? Existe um processo de desnacionalização da empresa. A empresa está tirando do Vale do Paraíba, está tirando do país a produção de aeronaves. Está gerando muito emprego nos Estados Unidos, em Portugal, na China, com dinheiro do Estado brasileiro. É um absurdo. Quer dizer, nós estamos financiando o mundo com dinheiro brasileiro e aqui fica sem emprego, fica sem a mão de obra, fica sem a tecnologia. Isso. Agora, de acordo com os dados do próprio BNDES, a Embraer ela teria ficado com 40% de todo o montante do empréstimo destinado às empresas exportadoras. Ou seja, nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, 40%. Ou seja, a Odebrecht 41%, a Embraer 40%. Então, esse fato ele não deveria ter uma condição mínima de que eles dessem uma prioridade para o desenvolvimento tecnológico brasileiro? Sim, ué. Então, por exemplo, uma coisa que não me entra na cabeça. Nós temos condições de desenvolver e de fabricar aqui na Embraer, voltado para a defesa, os caças. O Brasil não precisava ter feito a compra dos caças. Aliás, mais absurdo ainda, é como é que esses caças vão ser montados, se de fato virar realidade, né? É o gripe da Isso, Saab, exatamente. Né? No ABC, quando eu converso com o prefeito de São José, eu falo assim, eu não entendo. Gente, na boa, acorda para a vida, acorda. É inadmissível uma situação como essa, o prefeito de São José não ter brigado por isso. Mais do que isso, por exemplo, quando eu estive nessa audiência aqui, eu provoquei os senadores. Eu falei aqui, o que falta para o nosso país é um pouco de nacionalismo, no sentido de defender a soberania nacional do nosso país. Quem quer paz se prepara para a guerra. Você tem que se preparar. Hoje nós estamos vivendo um momento de paz, mas quem garante que daqui a pouco, por exemplo, eu estava conversando ontem com a minha companheira, que inclusive está aqui, por exemplo, a Amazônia, quando as crianças nos outros países estudam a Amazônia, não é que a Amazônia pertence ao país, é extraído do mapa já a Amazônia. Então a gente tem que se preparar para se defender. E no sentido de se defender, por exemplo, nós temos que ter empresas de armas bélicas? Temos que ter. Nós temos que ter empresas que fabricam aviões, caça? Nós temos que ter. Nós temos que ter, por exemplo, um Estado forte que investe em ciência e tecnologia? Nós temos que ter. E agora, isso foi o debate que eu fiz lá. 70% dos recursos estão destinados a pagamento dos banqueiros, enquanto que a ciência e a tecnologia está indo à bancarrota no nosso país. Como nacionalizar a indústria? Então, nós temos tecnologia, temos pessoal para isso. Isso. Para esse setor, nós defendemos a estatização. Nós defendemos que a Embraer volte a ser estatal. Por exemplo, a Vibraz, é inconcebível que a Vibraz continue nas mãos, não só a Vibraz como a Elibraz, na mão de empresas, na mão de empresários. Nós achamos que a Vibraz tem que estar nas mãos do Estado, a fabricação de arma tem que estar nas mãos do Estado. Nós defendemos isso. Não pode ser que vire, hora ou outra, a Vibraz esteja à beira de fechar as portas. Ou numa situação de guerra, por exemplo, como é que fica, né? Exatamente. Nós temos que pensar na soberania nacional do país, na defesa do país. É errado dizer que não tem que se preocupar com isso. O Estado tem que se preocupar. Tem que ter política de Estado voltado para isso. Agora, essa sua fala, que você vai transformar ela em palestra, porque isso é preciso chegar nos 4 cantos desse país e do mundo também. Como fazer essa palestra sua, esse levantamento da estatização dessas empresas, no caso da Embraer, da industrialização nacional, da mão de obra nacional? Como fazer isso? Tem alguma estratégia ou não? Acho que primeiro é desfazendo o mito. O sucesso, inclusive, quando eu tive, não sei como é que está o tempo nosso aqui, quando eu tive... Nós temos mais 2, temos mais 15. Isso, quando eu tive lá em Brasília na audiência, o que eu falei? Eu falei, olha, não é verdade que o sucesso da Embraer se deu pós a privatização. Se você pegar todos os projetos da Embraer, todos os projetos, e a Embraer, que é um patrimônio de São José dos Campos, do povo brasileiro, o sucesso da Embraer veio de antes. Se você for ver, depois que foi privatizado, não tem nada de novo na Embraer. Algumas pequenas mudanças em alguns jatos. Pequenas.
Foi tudo desenvolvido na época que era estatal. Então, na nossa opinião, desfazer o mito do que foi a privatização, porque enquanto uma meia dúzia de acionistas da Embraer, que são grandes bancos e fundos de pensões que ficam nos Estados Unidos, estão muito bem obrigados, as condições de trabalho dentro da fábrica são as piores. Por exemplo, a empresa que mais faz assédio moral coletivo é a Embraer. Incrível. Incrível. Uma empresa que não permite o trabalhador ser sócio e coloca no seu balanço financeiro dizendo, olha, você é investidor, invista na Embraer porque aqui nós não temos sócios. Que tenta acabar com a organização do sindicato a todo momento. O funcionário da Embraer não pode comprar ações da Embraer, da própria empresa? Não, estou falando os estrangeiros. Ela disse que um dos motivos seguros para investir nela é que é o baixo índice de associado. E os supervisores fazem pressão no funcionário que se sindicaliza. Isso tem que acabar. Por exemplo, por quê? Porque é a empresa que tem uma estrutura interna como se fosse na época da ditadura, oriunda dos militares. A Embraer, vocês lembram, em 2009, colocou no olho da rua 4.700 trabalhadores sem sequer negociar com o sindicato, sem sequer conversar com o sindicato. Pergunta para o último bloco que virá daqui a pouquinho é o seguinte: qual é o faturamento da General Motors aqui do Brasil e a questão desse momento em que a GM ela vai transferir a produção do setor conhecido como o CKD da unidade de São José para Mogi das Cruzes. Se existe alguma negociação para manter esses empregos aqui em São José dos Campos e quantos funcionários produzem quantos milhões da Embraer. Próximo bloco com Antônio Macapá, o presidente do Sindimetal, o Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos. O último bloco daqui a pouco, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta no último bloco aqui desta conversa muito boa, muito proveitosa, com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos, o Antônio Macapá. Como é o último bloco, eu gostaria inclusive de
de relembrar, de trazer aqui esse momento que foi o Macapá. Ele foi reeleito com 75% dos votos, e a gente até falava da profissão dele, que é operador de estamparia aqui na GM. É um dos setores da Embraer que foi para Portugal, não é o caso da GM. O Antônio Macapá, ele dirige o sindicato mais importante do interior do Brasil, pela segunda vez no momento crucial da economia brasileira, onde as montadoras reclamam uma queda de 50% na venda dos automóveis. Bom, Macapá, nesse momento, a transferência do CKD para Mogi das Cruzes muda alguma coisa para o trabalhador aqui de São José? Então, primeiro que esse setor, ele é o setor que faz a exportação dos veículos, na sua maioria, para a África. Como é que funciona isso? Você fabrica o carro num país e ele vai para um outro país, não como um carro, ele vai desmontado, parafuso por parafuso. Então, ele entra como peça. Aí, no país, você monta. Então, você não paga o imposto como um veículo. Que coisa! Então, o CKD, ele funciona, ele faz isso, ele faz a exportação do kit, que a gente fala que é carro desmontado para se montar. No caso da GM, ia para a África. A GM... Mas e sendo peça por peça, não vai ficar mais caro? Não, porque não paga imposto. Paga quase nada. Se você for importar um carro, ele tem uma taxa, se eu não me engano, de 27%. Se você fizer a exportação como peças, você recebe, através de um programa do governo, que eu não lembro agora, benefícios. Inclusive, é batido no ICMS. Então, é uma coisa... E no próprio IPI. Então, esses caras não perdem nada. A General Motors está olhando a crise econômica, a crise política. Recentemente, o Danaman esteve aqui no Brasil. Ele é o segundo homem da companhia no mundo. Fica só abaixo da Mary Barra, que é a presidente da GM no mundo. E eles falaram o seguinte, que eles estão congelando todos os investimentos feitos no Brasil, enquanto não se supera a crise econômica e política. Pois bem, a General Motors é a primeira montadora a fazer isso. As outras não estão fazendo. Tem montadoras, inclusive, que estão lançando carros novos todo o período aí, se instalando no Brasil, ainda continua. E a General Motors tomou essa decisão. Eles estão dizendo que esse setor ao ir para Mogi, que é onde está concentrado a estamparia dela hoje, que atende as outras plantas também, e que, como o restante das partes dos carros que eram importados é feito em São Caetano, do ponto de vista da logística, eles estão adequando a estrutura da empresa, né? Obviamente que o sindicato nosso é contra, e o sindicato nosso está cobrando uma reunião que vai ocorrer no dia 26 aí para discutir isso. Da mesma forma que ela disse o seguinte, olha, não vai haver nenhuma demissão em São José, porque as pessoas vão ser transferidas para a fabricação do motor, e também, que nós temos várias fábricas dentro da planta de São José, e também para aumentar o volume de produção da nova S10, que vai ser lançada no dia 25. Então, o pessoal que vai comprar a S10... Fabricação aqui de São José. Fabricação da S10 da Trailblazer, que é feita aqui em São José dos Campos, vai ser feita agora no dia 25. Vai ser lançado aí. Bom, o que nós temos discutido em relação ao tema das montadoras? Montadoras choram de barriga cheia. Essa é a realidade. Teve o incentivo do governo. Isso. Eles ganharam, para você ter uma ideia, de 2013 até o final do ano passado, de redução do IPI, que só são de impostos federais, eles pegaram mais de 13 bilhões. Mais de 13 bilhões. Se você pegar de 2008 para cá, esse setor, ele enviou as suas matrizes, algo em torno de 40 bilhões de dólares. Poxa. De 2008 agora. A General Motors, no ano passado, no Brasil, ela foi a montadora que mais ganhou dinheiro. Eles faturaram 18,7 bilhões de reais. No Brasil? No Brasil. Dentro disso, em São José dos Campos, ela faturou algo em torno de 6 bilhões e meio. É quase 3 vezes o orçamento da cidade de São José, para você ter uma ideia. Macapá, só te perguntar uma coisa que eu não sei se é lenda ou é verdade. É verdade que os carros no Brasil são mais caros do que em outros países? Os carros brasileiros são mais caros que tem no mundo. E a margem de lucro das montadoras no Brasil, ela é a maior que nos Estados Unidos.
Por exemplo, vou dar um exemplo clássico para você. Um carro Classic da General Motors, em São José, que era feito em São José dos Campos. Esse é o carro de entrada da General Motors. Um Classic no Brasil hoje, ele deve estar custando por volta de R$33 mil. Nos Estados Unidos? Isso. Na Argentina, esse carro que era feito aqui, ele era vendido em torno de R$16 mil. Pela metade. Isso. Vou dar um outro exemplo. Pegar aqui o Corolla, que é fabricado aqui em Campinas pela Toyota. O Corolla no nosso país hoje ele custa R$85 mil a R$109 mil. Esse carro sai daqui para o México para ser vendido em algo em torno de R$40 mil. 40 mil reais. Revoltante, né? É revoltante uma coisa dessa que devolve. R$40 mil. O Brasil nosso, ele tem o carro mais caro do mundo e não é por causa de imposto, isso aí é uma falácia. É uma falácia. Tem a maior margem de rentabilidade das montadoras no mundo. Elas têm liberdade para ganhar dinheiro aqui e mandar para o exterior, porque não é verdade que essa liberdade tem em tudo que é canto do mundo. Eles não declaram quanto ganham no país, né? Eles não cumprem a lei no que diz respeito a isso. E o brasileiro convive com carros inseguros. Por exemplo, a direção hidráulica, ela já existe desde a década de 50. Só no ano passado que ela passou a ser obrigatória no Brasil. É verdade. Então, e mais uma peça estabilizadora das curvas que até hoje não tem aqui. Exatamente. Então daí, Macapá, quando tem aquele comentarista do Vale lá, que eles comentam lá embaixo, a culpa é do sindicato de estar fechando os postos de trabalho. Então é legal fazer essa reflexão com relação aos valores dos automóveis e quando a empresa lucra. Né? Isso. Uma coisa que é importante. Esse preconceito é muito forte em cima do sindicato. É falácia. Olha só, a General Motors, ela voltou a fabricar o motor a diesel em São José no mês de março. Ela não era feita em São José dos Campos. Não era feita. Eu falei pro Paulinho hoje, Paulinho, não saiu em capa nenhuma de jornal que a General Motors voltou a fabricar motor a diesel aqui. Que foi uma conquista dos trabalhadores do sindicato. O sindicato negociou um acordo de 6,5 bilhões de 500 milhões de reais com a General Motors para 2013 e 2017. Aqui foi feito e está sendo concluída uma fábrica nova de transmissão dentro da General Motors e a GM vai lançar a transmissão de 6 marchas, 500 milhões. Não virou capa de nenhum jornal na região. E a transferência do CDK para Mogi, está todo mundo comentando. Existe uma política voltada para isso que tenta criar confusão, desqualificar uma entidade tão importante como é a entidade dos metalúrgicos. Por exemplo, nós fizemos um acordo com a General Motors de 2,5 bilhões de reais, que a GM tem que fazer um novo carro em São José, que ela tem que contratar 2.500 pessoas. Esse acordo foi discutido em 2 audiências na Câmara Municipal com o presidente nacional da Anfávia e diretor de Relações Institucionais da General Motors, o senhor Luiz Moan. Na presença do prefeito de São José, foi negociado na presença do governo do Estado e do governo federal. Resultado? O resultado é que a GM está devendo. Por que o pessoal não sai para as ruas para pressionar a GM? Por que a prefeitura não pressiona a GM? Por que os vereadores não pressionam a GM? Por que o governo do Estado não pressiona a GM? Por que o governo federal não pressiona a GM? Está lá a assinatura minha. Está lá a assinatura de todos eles. Tem um termo. Agora vem culpar o sindicato? Vem criticar o sindicato? Um absurdo. Bom, é um absurdo. Macapá, quantos trabalhadores tem na GM aqui de São José dos Campos? Hoje a General Motors tem 4.200 trabalhadores. E eles produzem quantos automóveis e qual o capital dessa produção? No ano passado nós produzimos 43 mil entre S10 e Blaze. Detalhe, uma Blaze custa 190 mil reais. Uma S10, a média da S10 que é vendida aqui, é importante falar isso aí, né? A gente não tem noção. A média da S10, está sendo lançada a S10 agora que vai custar 190 mil reais. A média é 140 mil reais por cada carro. Caramba. Cada carro. É que não é carro para você nem para mim, não. Exatamente. Não é. Aqui se fabricam motores, transmissões, motor a diesel, flex, tem estamparia, tem injetora de plástico, são várias fábricas dentro da General Motors. E como eu falei, muito lucrativa. 4.300 empregados. Uma coisa que ninguém fala, né, Paulinho? É muito importante a gente ter essa conversa para esclarecendo aqui as pessoas. São Caetano do Sul demitiu nos últimos 2 anos e meio 3.800 trabalhadores na fábrica da General Motors de São Caetano. Não teve uma única greve, uma única assembleia, uma única passeata
E lá o sindicato vendeu todos os direitos que era possível de ser vendido para a multinacional. Capital não tem limite. Quanto mais você cede, mais ele quer. Essa é a lógica. Por isso tem que ter freio. Né? Tem que ter luta. Vai ter que ter uma pausa aí para refrescar a ideia. O sindicato completa 60 anos aqui em São José dos Campos, é um dos grandes sindicatos do Brasil, e vai ter festa. Vai ter festa. Arte popular no dia 28, no Salão do Luso. Vai ter também a banda Anormais, que é cover do Mamonas Assassinos. Vai tocar muito Cazuza, vai tocar muito Legião Urbana, antes do show principal. O espaço, como é o Salão Nobre, só cabe 5.000 pessoas. Então, para as pessoas para ir, tem que passar no sindicato, tem que retirar o seu convite para os seus familiares. Associados só? Só para associados. E a gente também, durante esse ano, nós estamos fazendo uma série de eventos comemorativos, né, para resgatar a história do sindicato, educar toda uma nova geração que está nas fábricas aí com 25 anos, com 30 anos de idade, prestar uma homenagem àqueles que dirigiram a luta da categoria, que fazem a história da categoria, que fizeram a história do sindicato. E também tem obras, né? Eu estive agora há pouco na subsede da Zona Sul. Se você entrar no meu Face, aí você vai ver as fotos que eu acabei de postar aí. Nós vamos inaugurar no próximo período, agora no próximo mês, a sede da Zona Sul. Tem a área de lazer em Eugênio de Mello, no Galo Branco. Construiu lá? Está construído lá, já tem um campo de futebol, já tem uma subsede, já tem uma grande área de churrasqueira lá, vestiário, tudo preparado já. Fora a estrutura que o sindicato tem lá na colônia em Caraguatatuba para atender os associados e familiares, né? Então está indo para a luta e tem crescido. O sindicato, eu acho que hoje é um dos sindicatos que é um divisor de águas no país. Que bom saber Divisor disso. de águas no país porque ele se fortaleceu muito. Hoje ele está com uma campanha de massas aqui na região, mobilizando os metalúrgicos em todas as fábricas, que é em torno da questão política, que para nós a tarefa número 1, como eu falei no início, que está colocada, é a derrubada do governo. Nós queremos derrubar o governo. Muito bom. E nós queremos que ele caia pelas mãos dos trabalhadores. Nós queremos derrubar pelas mãos dos trabalhadores. Que o governo, o vice-presidente, o Senado. Todo mundo. Nós queremos derrubar o Congresso. Quer derrubar todo mundo. Bom, eu ainda continuo querendo a volta de Noé. Meu caro Antônio Macapá, em nome do Sindict, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença aqui na Rádio CT e no Clique Jornal. Muito obrigado. Obrigado, e eu que agradeço aí o convite. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de relações institucionais, a jornalista Shirley Marciano, nosso diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. E o nosso entrevistado, Antônio Macapá, o presidente do Sindimetal aqui de São José dos Campos. Grato a todos pelo clique, a companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.